vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é o jejum intermitente. O jejum intermitente é quando damos uma pausa na alimentação de a partir de 12 horas. Nesse período é permitido tomar líquido sem caloria, por exemplo, café, obviamente sem açúcar e preferencialmente sem adoçante, chá, água com gás, água normal, água fluorizada. E o que você promove quando você faz o jejum intermitente é uma mudança na forma do seu organismo utilizar a energia. Quando você está em jejum, o seu corpo entende que a fonte de energia que ele precisa de usar é na gordura que está estocada no nosso corpo, no tecido adiposo, no fígado, por exemplo. Então, é uma maneira muito interessante de manter o corpo com uma saúde metabólica, com baixos índices de glicose, de hemoglobina glicada e outros mediadores inflamatórios que estão aumentados quando acumulamos gordura. Eu, pessoalmente, pratico o jejum intermitente há pelo menos uns 6 anos, inicialmente motivada por uma perda de peso, de uma temporada que eu passei nos Estados Unidos, um curso que eu fiz. Eu tive um pequeno ganho de peso, mas que me incomodou e eu intencionei perder com o jejum intermitente, consegui. Atualmente eu faço para manter o peso e manter uma saúde metabólica. Acho muito importante o papel que o jejum tem em fazer você entender a diferença entre fome e vontade de comer. E no meu caso específico, eu entro em jejum geralmente às 20 horas, é a minha última refeição. E eu vou, no dia seguinte, eu tomo bastante líquido, café, chá, água. Eu tenho também os eletrólitos, que às vezes eu misturo na água quando eu preciso de mais energia. E assim, eu volto a alimentar geralmente meio-dia, 1 hora, que dá uma janela de 16 horas. Nesse período eu não sinto fraca, eu não sinto fome, pelo contrário, a gente fica bem alerta, bem disposto. E é uma prática que eu recomendo desde que acompanhada por nutricionista e desde que muito consciente dos benefícios que o jejum pode trazer. E quais são esses benefícios? Bom, tem um importante estudo na revista mais renomada de medicina, que é o New England Journal of Medicine, e tem um artigo mostrando na New England o benefício do jejum nas doenças crônicas, diabetes, problemas cardíacos, obesidade, câncer e também para indivíduos que querem promoção de saúde, para longevidade, mostrando então o benefício dessa prática. E o que a gente tem então de jejum intermitente na minha área de atuação, que é oncologia? Bom, a gente tem um estudo publicado na JAMA Oncology com um pouco mais de 2.400 pacientes com câncer de mama e foi avaliado que um jejum maior ou igual a 13 horas de intervalo sem alimentar nessas pacientes, comparadas àquelas que não fizeram jejum, elas tiveram uma menor recorrência do câncer de mama da ordem de 32%. O que eu estou querendo dizer? É uma possibilidade a gente explorar o jejum intermitente nessa parcela de população, que são as pacientes com câncer de mama, que são justamente pacientes que estão em alto risco de obesidade. Tanto a obesidade sendo um fator de risco para ter câncer de mama, quanto as pacientes com câncer de mama têm mais risco também de desenvolver obesidade. Então eu acho bastante interessante, baseado nesse estudo, de conversar com os pacientes sobre as possíveis vantagens do jejum intermitente, sendo que na maioria das vezes é uma prática segura, desde que acompanhado com um nutricionista, né, desde que as pacientes estejam motivadas a essa mudança de estilo de vida. Como eu disse, é uma prática que eu já adotei para a minha vida e eu vejo benefícios em manter a saúde, manter o peso. E eu fico confortável de começar já a discutir essa possibilidade com as minhas pacientes. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma experiência para trocar, também fique à vontade.